Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, porque a sua Bíblia é a Palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 33, que diz assim: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Começou um versículo, nós vamos ler novamente, para gravar no seu coração. Mateus 6, 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava tendo uma conversa com os seus discípulos. Certamente alguns deles deveriam estar ansiosos, preocupados com o que haveria de comer, com o que haveria de vestir. E Jesus, depois de fazer uma linda explanação, Jesus disse assim: olha, busca primeiro o reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus. Vocês estão invertendo as coisas. Vocês estão buscando as coisas fora do seu lugar. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus tem um rei que domina eternamente, e esse rei não é um rei tirano, pelo contrário, é um rei bondoso, misericordioso, e ele governa sobre as nossas vidas. E quando o reino entra na nossa vida, no nosso coração, muitas coisas mudam. O dialeto do reino é diferente. A nossa linguagem muda. A nossa forma de perceber as coisas também mudam. Porque na verdade nós estamos vivendo um reino que é o reino de Deus. E quando nós temos os nossos olhos fixos, quando nós temos os nossos olhos voltados para a pessoa de Jesus, porque Ele é justiça, quando o seu coração está fixado, e você não desvia, nem para a direita, nem para a esquerda, mas Jesus é o centro da sua vida, Jesus diz assim: olha, então, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? O que você precisa que seja acrescentado na sua vida? O que você mais necessita? Jesus diz que as demais coisas, Ele está falando daquilo que você vai comer, daquilo que você vai vestir. Aliás, Ele estava dizendo que a nossa pele é mais importante do que a roupa que nós vestimos. Essa roupa vai se acabar, vai desbotar, vai apodrecer. O alimento que nós comemos não vai faltar, porque está incluído nas demais coisas. Ele diz que Ele alimenta até mesmo as aves dos céus, os passarinhos que normalmente não vão ao supermercado, eles encontram a sua comida por aí. E Jesus fala assim: você é mais importante do que um passarinho. Nós somos mais preciosos do que os passarinhos. Mas quando os nossos olhos estão voltados para o Senhor Jesus, Ele não vai apenas te dar as demais coisas, como Ele também vai te abençoar,
vai te dar crescimento. Eu gostaria de ouvir um amém bem gostoso. Ele vai te prosperar. Por que é que Deus faz essas coisas? E quando é que Deus faz essas coisas? Quando nós entendemos, amados, que a glória não é nossa, que nós não somos capazes de acrescentar um minuto na nossa existência, mas Deus é capaz. Ele faz, Ele realiza. Então a glória, nós precisamos entender que a glória, ela pertence a Deus, não ao homem, porque se acha poderoso, mas toda glória, toda honra, ela deve ser dada ao Senhor. Mas nós somos pecadores, somos fracos, somos falhos. Eu gostaria de te lembrar que um dia alguém que era justo se fez justiça no seu lugar. Jesus é todo justiça, e é Ele quem nos justifica. E nós recebemos a justiça de Deus porque nós cremos que a obra da cruz, ela foi completa. E quando nós andamos com Cristo, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Por isso Deus te chama a caminhar em novidade de vida. Mas Deus quer te abençoar. Às vezes nós olhamos para as nossas vidas e dizemos: mas como? De que jeito? Não tenho quase nada. A Bíblia nos conta a história de um homem, de um jovem, aliás, que se chamava José e foi levado para o Egito como escravo. Os escravos eram vendidos nus no mercado de escravos. José não tinha absolutamente nada, era um escravo, não tinha nenhuma roupa para vestir. E nesse momento Deus fala que José era próspero. Que coisa impressionante. Por quê? Porque José, ele confiava naquilo que Deus haveria de fazer na vida dele. Ele sabia que em algum momento Deus haveria de fazer algo ao seu favor. E Deus fez. Porque José foi vendido ao Potifar. De lá José foi para a cadeia, ficou muito tempo preso injustamente, e um dia José foi usado poderosamente para revelar alguns sonhos, e José se tornou o governador do Egito. Certamente Deus não deixaria José toda a sua existência na condição de escravo. Deus não quer homens e mulheres escravizados. Existem pessoas que esqueceram de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e buscaram outros reinos, porque existem outros reinos. Estivemos no mês passado na cidade de Éfeso, na Turquia. Éfeso foi uma cidade muito rica, muito próspera, com palácios, com muitas estátuas, com muita riqueza, com muito comércio. Estivemos lá. Na verdade, Éfeso foi um reino de comércio, de crescimento naquele momento. Sabe o que sobrou hoje? Ruínas, pedras sobre pedras. Não mora uma pessoa sequer naquele lugar. Lá foi um reino.
O reino de Deus não teve início nem terá fim. O reino de Deus é eterno, entenda isso. E um dia, o apóstolo Paulo escreveu ao pastor que cuidava das pessoas em Éfeso. Está no caderno de 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo escreve a Timóteo, que era pastor lá em Éfeso. E aquelas pessoas viviam de forma desregrada, aquelas pessoas não queriam saber de Deus, aquelas pessoas eram imorais, aquelas pessoas eram terríveis, idólatras. Existem templos a diversos deuses naquele lugar. Até hoje ainda existem lá as ruínas daqueles templos. E Paulo escreve a Timóteo e ele diz assim, capítulo 3, verso 1: sabe, entretanto, disso nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Haverão homens que amarão mais a si mesmo e ainda assim mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios. Paulo, ele conhecia aquela realidade, mas Paulo estava se referindo a um tempo. E a minha pergunta será que nós identificamos, será que nós conseguimos identificar algumas coisas que acontecem? Diz aqui, pessoas sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos do mundo e dos prazeres do que amigo de Deus. Será que nós estamos vivendo esse tempo? Precisamos estar atentos ao que as Escrituras nos apontam. Éfeso tinha muitas tentações. E Paulo fala a respeito de coisas, ele sabia o que estava acontecendo, mas ele fala de coisas que viriam. Sabe, amados, quando nós olhamos o nosso tempo, a nossa realidade, eu acho tão interessante porque existem tantas coisas mudando ao nosso redor. Alguns conceitos que nós tínhamos, alguns pensamentos que nós tínhamos, irmão, que eram absurdos, mas hoje a gente olha e fala assim, meu Deus, antigamente não se pensava assim, mas agora isso se tornou uma coisa normal. Se nos nossos dias nós estamos vendo coisas estranhas, como é que serão a vida dos nossos netos, dos nossos bisnetos? Isso me leva a pensar a responsabilidade que nós temos sobre os nossos filhos. Como é que nós estamos criando os nossos filhos? Será que nós estamos ensinando os nossos filhos a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Ou será que nós deixamos as coisas caminharem frouxas? Como é que nós estamos agindo? É tão triste quando nós vemos pais que não têm mais autoridade sobre os seus filhos e fazem o que querem. São tantas notícias. Ouvi uma notícia esses dias que a filha colocou o veneno para o pai e para a mãe porque não deixou que ela fosse na balada. Como é que você está criando os seus filhos? Nossos filhos às vezes estão perdidos, com os olhos fixos no celular,
E nós até usamos o celular para eles se distraírem, mas o que eles estão vendo no celular? Nós precisamos falar sobre isso, igreja. Alguém que só olha para o celular, ele acaba não te olhando nos olhos. E daqui a pouco eles vão acreditar que as verdades da internet são maiores do que as verdades da palavra de Deus, ou maiores do que a verdade que o pai ensina, ou a mãe ensina. Eu estou dizendo que nós precisamos mudança, mas nós precisamos cuidar também daqueles que Deus tem confiado. Para que estejamos criando. O Brasil vive um momento tão complicado. Existem jovens sendo assassinados entre 16 e 28 anos. Muitos. Eles morrem por conta de droga, por conta de um tênis, morrem e matam por conta de coisas. Nós precisamos repensar o que é que nós estamos fazendo. Nós precisamos repensar a criação dos nossos filhos. Tem jovens se suicidando. Muitos, os jornais não anunciam, não falam. Tem jovens, preste atenção, mutilando os seus corpos. Sabia disso ou não? Estava lendo a passagem. Eu gostaria que você ouvisse a minha voz. Estava lendo a passagem no caderno de Lucas, capítulo 8, que fala a respeito de um homem, de um gadareno. Você conhece a história? Um homem que andava nu pelo meio do cemitério e cortava o seu corpo, ou ele mutilava o seu corpo com as pedras, e ninguém era capaz de fazer nada, porque ele era capaz de arrebentar as correntes. Sabe o que eu estou falando, queridos? Eu estou falando que o diabo tenta escravizar as pessoas, tenta fazer com que as pessoas percam a sua honra, porque uma pessoa que está nua, ela é uma pessoa sem honra, é motivo de vergonha. Uma pessoa que se automutila tem um problema muito sério na vida dela. E quem é que fazia esse homem andar pelo meio do cemitério se cortando? Eram demônios. Ensina para o seu filho, e aprenda você também, que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Ensina isso para o seu filho. Ensina para o seu filho que Jesus libertou aquele homem. Jesus deu a ele, depois de expulsar os demônios, deu a ele roupa, colocou sandália nos seus pés. Ensina para os seus filhos que Jesus é capaz de dar dignidade para eles. Fale isso para o seu filho. Aprenda você também que Jesus é capaz de te libertar, de devolver a sua dignidade. Isso é lindo, é maravilhoso. Nós sabemos que alguém foi para a cruz e pagou o preço no meu lugar, e hoje eu posso andar em novidade de vida. Você pode andar em novidade de vida, e Ele vai imprimindo o seu reino na nossa mente, e a nossa linguagem vai mudando, e a nossa vida vai mudando. Eu não sei se você está me ouvindo.
Deixa eu falar uma coisa para os queridos, e já vou terminando. Preste atenção no que eu vou te falar. A presença de Jesus na sua vida certamente é a coisa que você mais precisa no dia de hoje. Irmão, é o que nós mais precisamos. Amados, nós precisamos de Jesus na nossa vida. A nossa cidade precisa de Jesus. Irmãos, essa nossa nação que está vivendo um momento tão turbulento, a nossa nação precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. O seu vizinho precisa de Jesus. O seu colega de trabalho precisa de Jesus. Um dia havia um homem que estava paralítico, e alguns amigos disseram: ele precisa de Jesus, nós também precisamos. E aqueles homens, 4 homens, pegaram uma maca, e não dava para aproximar de Jesus, mas eles se esforçaram, eles disseram: nós precisamos chegar até os pés de Jesus. E levaram aquela maca até os pés de Jesus. Aquele homem precisava de cura, e nós também precisamos de cura. Mas antes de curar, Jesus perdoou os seus pecados, e nós precisamos ter os nossos pecados perdoados, para ficarmos livres de toda corrente, de todo mal. Filha, irmão, Jesus quer tirar você desse fracasso. Talvez a sua vida até os dias de hoje tenha sido fracasso. Ah, que situação complicada. Como é que eu saio dessa? Como é que eu mudo a minha vida? Jesus, Ele cura, Ele liberta, Ele limpa as suas feridas, Ele te dá uma nova oportunidade. Mas quem faz a escolha de buscar primeiro o reino dEle e a sua justiça é você. Quando nós buscamos, nós encontramos. O profeta Jeremias diz assim: clama a mim, e eu responderei. Quem clama é você. Nós precisamos clamar. Clama a mim, e eu te responderei. É uma promessa que Jesus faz. E Ele diz assim: e anunciar-te-ei coisas novas, que você ainda não sabe, que você ainda não conhece. É o que Deus tem para cada um de nós. Amém? Independente do que você viveu, independente de como você está hoje, como você se encontra, nós temos um Deus perdoador, que é todo amor, que é todo acolhimento, que te abraça, que te coloca no colo e que limpa e purifica todos os nossos pecados, mas também todas as nossas feridas. Coloca a mão no seu coração aí onde você está. Eu quero orar por você. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos e glorificamos o teu nome. Eu quero nesse dia de hoje, Pai, apresentar esse homem, essa mulher. Toma essa vida em tuas mãos, Pai. Abençoa poderosamente, guarda. Traga novidade de vida. Traga alegria em viver novamente. Traga prazer em estar com a família. Traga alegria em estar na tua presença, Pai. Porque nós precisamos ser pessoas mais alegres, mais cheias do teu Espírito, conectadas a ti, Senhor. É assim que nós queremos ser. Ah, Senhor, se houver alguém enfermo no nosso meio, que nessa noite o Senhor esteja curando. Se houver alguém triste, que o Senhor dê alegria, sopra com o teu sopro de alegria sobre essa vida. Se houver alguém machucado pela vida, pelas circunstâncias,
que haja cura em nosso meio, que haja vida, e não uma vida qualquer, mas que haja uma vida abundante, porque nós precisamos dessa vida abundante que somente o Senhor tem para nos dar. Nós precisamos, nós queremos buscar primeiro o teu reino e a sua justiça, e sabemos que as demais coisas nos serão acrescentadas.